Vamos falar hoje sobre administração direta e administração indireta. Esse é o item 9.2 do edital, dentro do capítulo de Organização Administrativa, na disciplina de Direito Administrativo. Primeiro, vamos entender o conceito geral. A administração pública se organiza de duas formas, administração direta e administração indireta. Essa escolha depende de como o Estado decide executar suas atividades administrativas. E para que essa distinção não surja do nada, ela decorre do processo de organização administrativa que a gente já estudou no MIC anterior. Agora vamos entender a administração direta. A administração direta corresponde ao conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas da Federação. E quem são essas pessoas políticas? União, Estados, Distrito Federal e municípios. As atividades, nesse caso, são desempenhadas pelos próprios órgãos desses entes federativos. Características da administração direta. Integra as pessoas políticas. Atua por meio de órgãos. Não possui personalidade jurídica distinta da pessoa política. Decorre da centralização administrativa. Atenção aqui, porque isso é muito importante, órgão público não possui personalidade jurídica própria. Essa é uma das assertivas mais cobradas pela Sebrasp. Guarda essa frase. Agora vamos falar sobre os órgãos públicos. Os órgãos públicos são centros de competências criados para o desempenho das funções estatais. Segundo a clássica definição de Celso Antônio Bandeira de Melo, órgão é uma unidade de atuação desprovida de personalidade jurídica. Consequências da ausência de personalidade jurídica dos órgãos. Não possuem patrimônio próprio. Não possuem personalidade jurídica. Não possuem capacidade processual como regra. Integram a estrutura da pessoa política. Mas atenção, a ausência de personalidade jurídica não impede que alguns órgãos possuam capacidade processual excepcional, para a defesa de suas prerrogativas institucionais, conforme entendimento jurisprudencial. Agora vamos entender a administração indireta. A administração indireta é formada por pessoas jurídicas criadas ou autorizadas por lei para desempenhar atividades administrativas de forma descentralizada. E aqui está a diferença central, essas pessoas jurídicas possuem personalidade jurídica própria. A criação delas busca conferir maior especialização, autonomia administrativa e eficiência à atuação estatal. Entidades da administração indireta. Autarquias. Fundações públicas. Empresas públicas. Sociedades de economia mista. Essas entidades serão estudadas individualmente nos próximos MICS. Agora vamos falar sobre personalidade jurídica, que é uma distinção fundamental. Na administração direta, quem atua são os órgãos. E esses órgãos não possuem personalidade jurídica própria. Na administração indireta, quem atua são as entidades. E essas entidades possuem personalidade jurídica própria. Isso quer dizer que essa é a chave para diferenciar as duas, personalidade jurídica. Agora vamos entender a descentralização e a administração indireta. A criação de entidades da administração indireta representa uma hipótese de descentralização por outorga. O ente político transfere, por lei, a titularidade e a execução de determinada atividade administrativa à entidade criada. Entretanto, ele continua exercendo controle finalístico ou supervisão ministerial, sem relação hierárquica. Atenção, não existe hierarquia entre a administração direta e as entidades da administração indireta. O que existe é apenas vinculação administrativa, supervisão ministerial e controle finalístico. Essa distinção é extremamente explorada pela Sebrasp. Exemplos práticos. Ministério da Fazenda, administração direta. Secretaria de Estado da Fazenda, administração direta. Autarquia Federal, administração indireta. Empresa pública, administração indireta. Pontos mais cobrados em prova. Órgão público não possui personalidade jurídica. A administração indireta é composta por entidades, e não por órgãos. A criação de autarquia representa a descentralização. Não existe hierarquia entre ministério e autarquia. Supervisão ministerial não se confunde com subordinação hierárquica. Erros clássicos cobrados pela banca. Afirmar que a autarquia integra a administração direta, isso está errado. Dizer que ministérios possuem personalidade jurídica, também errado. Confundir vinculação com hierarquia. Afirmar que toda entidade da administração indireta possui personalidade de direito privado. Agora vamos fazer o resumo de tudo isso. A administração direta é composta pelos órgãos que integram a estrutura da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esses órgãos não possuem personalidade jurídica própria e atuam em nome da pessoa política a que pertencem. A administração indireta é formada por entidades dotadas de personalidade jurídica própria, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, criadas ou autorizadas por lei para exercer atividades administrativas de forma descentralizada. E entre o ente político e essas entidades não existe hierarquia, mas apenas vínculo de supervisão ministerial ou controle finalístico.
Órgão versus entidade. Aspecto, órgão, entidade. Personalidade jurídica, não possui, possui. Administração, direta, indireta. Atuação, em nome da pessoa política, em nome próprio. Supervisão ministerial versus hierarquia. Hierarquia, existe entre órgãos da mesma pessoa jurídica. Supervisão ministerial, controle finalístico, existe entre a administração direta e as entidades da administração indireta, sem relação de subordinação hierárquica. Sequência de raciocínio, 4 passos. Quem atua, órgão ou entidade? Existe personalidade jurídica própria? Há uma ou duas pessoas jurídicas? Existe hierarquia ou apenas supervisão? Respondendo corretamente essas 4 perguntas, você resolve a maioria das assertivas da Sebrasp sobre organização administrativa. E isso já prepara o terreno para o estudo das entidades da administração indireta, que vem nos próximos MICS.